Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse nosso vídeo, no nosso primeiro debate aqui no SERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Lembrando que o SERES é um centro, um think tank, um centro do pensamento, pelo qual nós não estamos aqui para lhe dizer como você deve pensar, qual deve ser a sua opinião, mas para lhe proporcionar ferramentas através das quais você, de forma autônoma, irá gerar o seu próprio argumento, sua própria opinião em relação aos acontecimentos das relações internacionais. E hoje nós temos aqui entre os nossos convidados, os nossos analistas que trabalham aqui no SERES, são todos voluntários, alguns já levam bastante tempo, os outros entraram recentemente, a qual eu passarei a apresentar a todos vocês. Tá? Vamos começar primeiro pelas damas. Né? Nós temos aqui a Flávia Abud. A Flávia foi uma das fundadoras do think tank, do SERES, na época NENRI. Ela atualmente mora em Manaus, né, na Universidade, na Unila Salle. Também ela é internacionalista, com MBA na área de cultura e religião pela Mackenzie e também doutoranda pela Universidade Federal do ABC. Boa noite, Flávia. Boa noite, pessoal. Tem que lembrar para o pessoal que eu estou na Espanha, então, para mim, normalmente sempre pega de noite, né? Pelo fato de ter esses fuso horários diferentes, né? Bom, Flávia, é bom, ótimo te ver aqui, tá? E vamos aí conversar em relação. A Flávia, sem dúvidas, ela tem um leque bastante grande de assuntos aí que ela pode abordar, né? E o nosso segundo convidado é o Bernardo, uma cara já conhecida das redes sociais, ele participou em diferentes projetos nas redes sociais, em diferentes vídeos, conferências, etc. Ele é formado e pós-graduado pela FGV do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, é o nosso carioca da vez. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos. Espero que seja um ótimo debate. Perfeito, Ber, ótimo te ter aqui. E agora nós mudamos, né, Ber? Normalmente é você que entrevista o pessoal, agora tá ao revés. É bom de vez em quando a gente mudar, né? E nós temos também o nosso último, porém não menos importante, integrante do SERES, ele entrou esse ano, né, com a leva de novos voluntários. Ele é um franco-português africano, né? Ele tem origem portuguesa, francesa, estudou na França, é verdade, se formou em França, também tem o seu mestrado na França e atualmente mora em Burkina Faso, gente, um país localizado ali na região central da África, né? Já morou no Brasil, esteve no Recife, entre outras cidades. Boa noite, Marco. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. E é ótimo ter um Marco, ter, né, a Flávia e o Bernardo aqui. Nós temos diferentes continentes, diferentes visões e diferentes formas de interpretar as relações internacionais. Lembrando que relações internacionais é justamente isso, é o diálogo de pontos de vista, formas de visualizar o mundo e de interpretar o mundo. O internacionalista, diferente de talvez outras áreas na qual você existe aquela, né, visão fixa das coisas, nós temos que nos abrir à flexibilidade das visões, né? Não é o mesmo você negociar com um latino-americano, que com um africano, que é uma pessoa do Sudeste Asiático, todos eles terão, né, formações e visões de mundos diferentes, e tudo isso compõe, né, esse cenário internacional que de vez em quando deixa, né, o pessoal de relações internacionais um pouco louco, mas também é a nossa principal ferramenta de trabalho. E hoje nós vamos começar, né, fazendo esse repasso do ano de 2023, um ano que ele já começou e eu vou puxar aí, né, o Bernardo para falar sobre esse assunto. É um ano que já começou com o Brasil, né, na mídia internacional. Vamos lembrar do assalto que houve, né, ou da invasão da Praça dos Três Poderes. Né, aquilo ganhou a mídia internacional, deu, né, também a entender que a nova gestão do Lula seria bastante difícil. Porém, né, também nós tivemos aí uma evolução do que seria o Brasil, a política externa brasileira e a ação do Brasil. O Brasil, vamos lembrar que em poucas horas ele voltou a se inserir em diferentes fóruns, convenções que ele tinha
né, se retirado no governo anterior de Jair Bolsonaro. Também o Brasil voltou à ONU, né, com o discurso do presidente Lula. Nós vamos fazer um repasso, né, até dar a palavra para o Bernardo, para ele justamente me falar sobre essa evolução do ano, né, da política exterior brasileira. Nós tivemos aí o Lula que voltou a abrir a Assembleia das Nações Unidas, lembrando que não é pelo fato de ser o Lula, mas sim uma tradição do órgão das Nações Unidas de que o Brasil seja o primeiro poente, né? Depois nós também tivemos a ascensão dos BRICS, né, com essa nova ampliação proposta pelos BRICS, que vai, né, no contrapoder das grandes potências globais. Tivemos também esse embate, né, entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à pausa humanitária no conflito, da Palestina, né. Então a pergunta que fica é: Bernardo, foi um bom ano para as relações internacionais no Brasil? Olha, depois desse belo resumo que você fez, eu vou pontuar algumas coisas. Eu diria que sim, foi um bom ano, independente se você concorda ou não, as análises ficaram muito frutíferas. Eu acho que você tem muita coisa para se analisar, muita coisa para se debater. É claro que a gente não pode começar de uma forma diferente. O que houve no dia 8 de janeiro, logo, né, o governo tinha 8 dias de empossado, né, 8 dias assumindo efetivamente o poder, e você tem uma clara tentativa de golpe de Estado ali, né, talvez uma cartada final ali de um projeto autoritarista, fascista do antigo governo. E isso, claro, chamou a atenção e mostrou, como você bem disse, o quão difícil foi esse ano, né? Já prevendo como seria e como a gente hoje olha para trás e vê que realmente foi um governo muito difícil. É um ano muito complicado para a gestão de quem quer que assumisse, mas nesse caso do governo Lula foi um ano muito difícil. Passado essa parte, a gente obviamente vê que tem uma personificação do próprio Lula aí, no presidencialismo ali, na sua política externa presidencialista, né? Ou seja, o presidente como quase um chanceler, né? Tendo uma atuação muito direta na política externa. Isso é uma característica do Lula, que ele já traz isso desde os 2 outros mandatos dele. Ele é muito ativo na política externa, ele tem muita entrada com outros líderes de todos os espectros, então ele conversa com líderes mais à extrema na de esquerda, na direita, de centro, na Europa, na África, na Ásia, no mundo islâmico. Ele tem essa característica. E isso é muito positivo, né? Porque, como você falou, a gente retoma um projeto lá atrás e começa com o próprio Lula, até um pouquinho antes, ainda finalzinho segundo governo do Fernando Henrique e depois no primeiro governo Lula, de uma ascensão brasileira nas relações internacionais. Começa com a pretensão que ainda existe de uma cadeira vitalícia, né, uma cadeira de membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas com grandes atuações e brilhantes atuações brasileiras, e aí não é especificamente o Lula, mas o nosso corpo diplomático, como você falou, tradicional, do Itamaraty, de Rio Branco, Oswaldo Aranha e tantos outros, que mostra o quanto que a gente tem uma capacidade de política externa que o mundo gosta, né? Que o mundo acha que a gente é importante para as negociações. E a gente retomou isso tanto na OMC, retomando as discussões na Unasul, que estava praticamente esquecida, a OEA, que são aqui organizações das Américas. Os acordos bilaterais com a União Europeia voltaram a ser discutidos de uma maneira muito mais tranquila, sem tantos ataques. Isso tudo faz parte da nossa tradição, do nosso corpo diplomático, né? E aí eu acho que a cereja do bolo, que eu acho que a gente pode colocar assim, é agora, né? Infelizmente a gente tem essa crise em Israel e Palestina, Israel e Hamas, e o Brasil calhou de ser na semana em que o Brasil presidia o Conselho de Segurança, né? Isso obviamente foi uma casualidade, mas o Brasil foi muito bem. Apresentou um grandíssimo projeto de resolução, que infelizmente não foi à frente pelo veto dos Estados Unidos, mas todos os outros países, acho que se me recordo, apenas 2 se absteram, mas todos os outros aprovaram. Infelizmente não foi à frente, mas o Brasil fez uma grande presidência no Conselho de Segurança, o corpo diplomático, mais uma vez, foi muito bem, a gente mostrando a nossa vocação pacífica, a nossa vocação de negociar, de soft power, e que se encerra com uma grande atuação no que você falou também,
da trégua, né? O Brasil foi muito bem atuando para negociar essa trégua no corredor dos corredores humanitários, para troca de reféns. Então, eu acho que isso aí reflete muito como que o Brasil voltou para o jogo da política externa, voltou para as relações internacionais e com a sua cara, com a sua característica pacífica, diplomática e negociadora. Acho que foi um bom ano, sim, para as relações internacionais e a expectativa é de que ano que vem a gente consiga continuar nesse projeto de ascensão. Perfeito, Bernardo. Então, Flávio, o Bernardo ele citou, né, o fato de essa política externa com a cara do Brasil, né? O Lula, quando ele foi empossado, ganhou também, né, toda a mídia internacional, o fato dele ter representantes das minorias, essas minorias que foram atacadas, né, ao longo do que é a anterior gestão do Brasil, e o Brasil voltou, talvez, a mostrar essa liderança nas agendas globais. Agendas essas que são bastante discutidas, né? Nós vamos ver o COP sendo organizado em um país produtor de petróleo, né, com uma grande afluência, um grande lobby das empresas, né, produtoras de petróleo. Nós também temos agora o G20 no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que tem uma série de problemáticas que vamos lembrar também, né, gente? É bastante injusto acreditar que essas problemáticas surgiram de agora. O Rio de Janeiro tem uma série de problemas estruturais, né? Que ele vem se mostrando desde que quando eu era criança. Eu me lembro que o Rio de Janeiro tem esses, né, picos de violência. Infelizmente, continua sendo uma cidade maravilhosa, um beijo aos cariocas, mas tem um problema aí bastante grande, né, de integração social, desigualdade, trabalho, violência, etc. Então, Flávia, você acredita que o Brasil passará realmente a ser melhor visto e com isso terá maior obrigações dentro do cenário internacional, porque nos últimos 4 anos o Brasil ele ficou ao par, né, das decisões, das grandes decisões internacionais, porém agora nós temos uma série de questões que nós iremos falar mais à frente na região, né, que talvez o Brasil ficar em cima do muro, né, aquela expressão que nós usamos muito, talvez não seja o suficiente. O que que você acha? Bom, com certeza, eu vejo assim que agora com o presidente Lula à frente, né, tem essa questão personalíssima que você colocou, que o Bernardo colocou também. Eu acho que ele resgata um pouco daquela famosa política externa que todo estudante de relações internacionais já ouviu falar, que é ativa e altiva. Então, é aquela política externa que realmente busca novos parceiros, que busca construir pontes, né? Aquelas grandes ideias, aqueles grandes conceitos, uma questão mais de virtuose, assim. Então, acho que é uma política externa que está se estruturando, está se reestruturando, né? Porque a casa foi. Vamos combinar que a casa tinha sido destruída, né? Nesse sentido, o Brasil foi um pária do mundo nos últimos 4 anos, não por acaso. Saiu de uma forma muito feia de algumas discussões, de alguns acordos que estavam em desenvolvimento. A questão com a União Europeia é uma delas, por exemplo. A gente tem toda a pauta ambiental que o Brasil simplesmente largou essa pauta como se fosse algo que não fosse importante. Então, a gente perdeu uma oportunidade muito grande de mostrar o quanto a gente é essencial para esse futuro, né? Quanto a gente é essencial para esse desenvolvimento sustentável. E agora, mais do que nunca, eu percebo isso porque eu estou falando da Amazônia aqui. Então, assim, a gente percebe o quanto fazer relações internacionais aqui é uma coisa muito importante e muito desafiadora, né? A gente vê essa questão climática cada vez mais importante, ganhando importância na nossa mídia nacional e internacional, mas o que me preocupa é um pouco do que você colocou aqui, Wesley. Será que a gente vai conseguir segurar essa importância que a gente está puxando para o peito? É mais ou menos nesse sentido. Será que o Brasil consegue segurar essa importância? Consegue se manter tão relevante nas discussões? Consegue se mostrar mesmo um mediador importante? Eu não sei até que ponto a gente consegue ter prestígio em todas as discussões em que a gente vá se colocar. A gente viu na questão, por exemplo, né, do conflito Israel e Hamas, uma atuação brasileira impecável, realmente. Concordo com o Bernardo, a atuação do nosso ministro foi muito boa. Ele conseguiu tentar organizar ali os ânimos, fez várias conversas, aquelas side, né, conversas laterais, que eram com outros membros para tentar tirar qualquer tipo de questão que ia impedir um veto, foi vetado pelos Estados Unidos. Uma questão que eu acho que é importante da gente pensar também, o peso que o Brasil tá trazendo para os Estados Unidos nesse sentido. Os Estados Unidos acordou e falou, olha, peraí, vamos olhar o Brasil como alguém que está querendo puxar também um pouco mais o protagonismo para si, isso a gente não está gostando. Então, eu acho interessante esse ponto.
o Brasil se colocou em alguns outros contextos também. Agora está acontecendo a COP28 e a gente já viu o Brasil entrando na OPEP+, ou seja, a gente está também mandando um recado que é um pouco confuso, porque o Brasil também está entrando no grupo dos países produtores e exportadores de petróleo, que já tem aquela ênfase muito grande numa matriz energética tradicional. Então, eu acho que isso ainda é um resultado um pouco dúbio para a gente. E eu fico pensando o que pode acontecer daqui para frente. Mas eu acho que a gente está retomando esses rumos dessa política ativa. E isso é muito interessante de ver, assim, como analista, e perceber que o Brasil volta a ganhar o espaço que acho que merece, mas sim, com algumas questões que devem ser alteradas, né? Com algumas políticas que precisam ser calibradas, digamos assim, para a nossa realidade. Perfeito, Flávia, muito obrigado. E a Flávia ela trouxe a nós um tema que é bastante interessante, que é justamente essa política, né, multipolar do Brasil, né? Lembramos que ela já existiu anteriormente, né, principalmente nos períodos de ditadura, o Bandwagoning do Brasil, porém ela se reforçou no governo Lula. O Lula que foi o que de fato, né, ampliou as relações externas do Brasil. Porém, né, dos carros de combate-chefe do Lula foi justamente, né, a África. E o Marcos vai nos falar disso, porque o Lula, ele foi um forte defensor da CPLP, da ação do Brasil. Cabe lembrar que foi justo, né, na gestão do Lula, que houve toda essa movimentação de empresas para a África, principalmente a África lusófona, né, Moçambique, Angola, mas também para outros países. Porém, nos últimos 4 anos, houve uma grande recessão em relação a isso. E veio outro player, também emergente, né, chamado China, que está, né, fortemente presente no continente africano. Continente este que, apesar de suas instabilidades políticas, é um continente que vem cada vez mais se unindo, né, gerando novos espaços de poder, novas organizações de poder, né, novos equilíbrios de poder, e todo mundo projeta a África como o continente do futuro, né? Eu sempre acompanho o Fórum Africano, vejo eles vão postando fotos de cidades, é impressionante como aquilo mudou. Gente, é impressionante. Tem fotos de Quênia que você jura que é São Paulo, fotos de Luanda que você fala, nossa, isso aí parece cidade Recife lá no Brasil, e não, é Luanda, né? Marcos, você acha que o Brasil perdeu muito tempo e ainda tem essa possibilidade de correr atrás, ou que essa nova gestão do Lula talvez ela tenha se mantido mais pragmática, né? E ela, de momento, não mostrou uma aproximação real à África. Qual é a sua opinião? Bom, olha, primeiro eu acho que, como falaram meus colegas, o Brasil está retomando uma posição que era dela. Uma postura que é um Estado que respeita muito o direito internacional, pacifista e que sempre busca o consenso e o diálogo. Isso era a postura do Brasil. E eu acho, além da África, muitos países estavam à espera da volta do Lula. Só relembro a visita, que ainda não era de Estado, que o Lula fez antes da campanha eleitoral, que ele veio para a Europa, foi recebido em Portugal, na Espanha, e na França, com honrarias de um chefe de Estado, demonstrando que existia esse desejo, essa ânsia de voltar a ter o Brasil um player, um interlocutor. Passamos de um Brasil que estava intermediando tensões entre Turquia e Irão há 10 anos atrás, a um país que falava de nhobo e xingava a esposa de um presidente da República ao vivo, diante de milhares de pessoas assistindo isso. Na questão africana, é que muitas vezes as pessoas esquecem que aqui é o pendente do lado brasileiro. Aqui tem tudo no subsolo, tem tudo. E quem puder se aproveitar ou quem puder colaborar e desenvolver isso será um player destacado. A França é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e não tem petróleo em suas terras, vem buscá-lo no continente africano. China tem alguns metais raros na sua terra, mas tudo o que ele necessita de maior produção vem buscar na China. A China comeu todos os players aqui na África e hoje, a não ser um ou outro país, é o principal parceiro econômico de talvez 50 dos 54 estados que o continente africano conta. O Brasil, ele tem essa visão positiva, essa visão amistosa. E, como você muito bem falou, ele soube aproveitar a questão dos PALOPs, do CPLP, os países de língua portuguesa. A lusofonia, querendo ou não, ela ainda tem muita força, porque ainda somos o 6º idioma mais falado no mundo,
E o Brasil está crescendo sua população. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, são também países que estão crescendo. Então, essa harmonização, esse vínculo histórico, ele permite um desenvolvimento que é pouco aproveitado, inclusive por Portugal. Portugal perde oportunidades nesse âmbito que o Brasil está assumindo. As parcerias com as universidades africanas, de trazer estudantes para vir estudar para o Brasil, investimentos na questão da cultura, compartilhamento de boas práticas no setor agrícola. Eu lembro de projetos da Embrapa, quando eu estava em Pernambuco, que foram para o Brasil. Inclusive aqui no Burkina Faso, há uns 20 anos atrás, as técnicas adotadas para a produção do gado vinham do Nordeste e do sertão pernambucano. Foi uma coisa que eu descobri cá. Então, eu acho que o Brasil ela tem aí uma oportunidade muito grande para poder se tornar um player distinto, não aqueles players hegemónicos que são China, Estados Unidos, França, etc. Um player diferente que te respeita, talvez tenha um respeito maior à sua diversidade, à sua história e que pode entrar, abrir uma porta de forma muito mais calma, muito mais sutil, muito mais aceitável e aí realmente a imagem carismática do Lula favorece tremendamente essa oportunidade. Podemos ou não gostar dele, isso depende de cada um, mas que ele, do ponto de vista internacional, ele tem uma aura incrível e que ele é um estandarte, uma bandeira muito forte para o Brasil, ele é. Ele é uma marca que representa o Brasil e o Brasil está retomando o seu lugar hoje como nona potência econômica mundial, como potencialmente a sexta ou sétima daqui a uns 10 anos, se não houver quedas econômicas, e também porque os países da Europa estão caindo, meus amigos. Eles estão perdendo espaço. Então o Brasil está avançando sutilmente ao seu ritmo, mas ele está voltando ao nível que tem que ser o dele. Perfeito, Marcos. Sem dúvidas, né? Nós vemos aí como foi importante, continua sendo importante o continente africano. Ele tem um fator estratégico, né? E muitos dos países estão degladiando-se em silêncio pela África, né? Que talvez seja uma coisa que mais chame a atenção, é que a atuação da África, ela, a diferença do que ocorre, por exemplo, na Latinoamérica, onde você vê uma ingerência externa, né? Muito maior, né? Nas questões da Venezuela, da Argentina, do Chile, etc. No caso da África, né, talvez até mesmo por falta de consenso da mídia internacional, ou até mesmo pela nossa visão, que, né, parece que não é importante o que acontece lá, então quase se você não tem notícias, etc., né, infelizmente isso está acontecendo de uma forma, né, no subterfúgio, né, eu adorei essa palavra, né, de a riqueza da África está no subsolo, as notícias também, infelizmente, também os acontecimentos também, eu espero que o Brasil acorde, né, a tempo necessário, também lembrando aí, né, que nós vamos falar sobre outra questão, né, justamente dessa posicionamento do Brasil de estar em cima do muro, será que vai dar certo ou não, né, em relação aos nossos 2 vizinhos no próximo bloco. Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso segundo bloco, né? No primeiro nós falamos sobre o Brasil, reiterando, né, novamente que o Séries não tem nenhuma vinculação partidária ou política. Também as informações aqui prestadas são simplesmente para ajudar vocês a ter, né, a própria percepção das relações internacionais. E também lembrando que quando nós falamos de ação internacional do Brasil, nós não nos referimos única e exclusivamente à ação do presidente Lula, no caso, ele é o representante do Estado, porém o corpo diplomático brasileiro ele é formado de diversos profissionais das mais diversas áreas e o Brasil também possui, né, um sistema, um mecanismo de internalização, né, de todos os que são os acordos feitos no cenário internacional que devem ser passados pela Câmara, pelo Senado, lembrando que eles têm maioria, né, da oposição, então todos participam de uma forma ou de outra desse processo, dessa política externa, tá bem? Não existe uma exclusividade de uma parte ou outra do poder brasileiro. Então, fazendo essa ressalva, nós vamos falar agora de um tema que também, né, ampliando um pouco essa lupa, né, nos afastando um pouco do Brasil, mas continuando ali na região, né, nós falamos sobre esse posicionamento do Brasil, né, de fato dele normalmente ser um país equilibrado entre as diferentes potências, né, essas diferentes percepções de poder, né, dentro do que é o panorama internacional. E agora, atualmente, nós temos aí 2 países, né, que são 2 contrapontos vizinhos ao Brasil. Nós temos, por um lado, a Venezuela, que poderia ser considerado talvez o lado mais extremo, né, o mais extremista do, lado social, né, do socialismo, no que seria o âmbito regional, e nós temos aí a vitória de Milei na Argentina, que é o outro aspecto, né,
no âmbito da direita, da extrema-direita, né, também que alcançou o poder. Ambos países importantes para o Brasil. Venezuela é um país importante em relação aos seus combustíveis, lógico está, e até mesmo dentro do que é essa pauta, né, de embate às grandes potências. E, por outro lado, a Argentina, um dos maiores parceiros comercial do Brasil, né? Ele ocupa sempre entre segundo e terceiro lugar, né, em relação ao que são as parcerias comerciais do Brasil. De modo que o Brasil ele pode se ver numa situação bastante complicada, né? O que que você acha, Flávia? Você que está bem, né, na Amazonas, né, ali onde já teve a afluência muito grande de refugiados, né? Essa questão da Venezuela e esse anseio deles de ocupar 70% de um território, né, com um referendo que já foi considerado ilegal pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, porque não consultaram a quem realmente é o interessado, né, a Guiana. O que que você acha? Qual pode ser o posicionamento do Brasil em relação a isso? Bom, primeiro eu acho que é interessante a gente pensar nessa relação do Brasil com essas duas potências, nessas potências locais que a gente tem aqui. Com relação à Venezuela, esse movimento foi, para mim, extremamente estranho quando aconteceu o plebiscito e veio essa questão. Já tem até um mapa, né? Aí tem aquele famoso meme que já está circulando na internet, que é o Maduro segurando o mapa do que seria esse território que seria controlado pela Venezuela, e o Netanyahu com o mapa lá, né, aquele Israel remodelado. Então eu fico pensando muito nessa questão dessas fronteiras, né? E aqui especificamente em Manaus é uma questão bem complexa de ver a quantidade de pessoas que já saíram da Venezuela por uma questão muito básica, que é sobrevivência, que estão aqui, né? Poucas conseguem ser integradas e tudo mais. Existem uma série de projetos nesse sentido, mas a gente sabe que o fluxo é muito grande, tanto para Boa Vista quanto para Manaus, e tem os programas de reintegração. E aí eu fico observando esses processos, nunca observei tão de perto assim que nem agora, e quando eu olho para a atuação do governo, eu acho que o governo ainda está meio sem saber o que fazer nesse contexto, não quer fazer uma contraposição direta com o governo Maduro, não quer estremecer essa relação que já é um pouco complicada por si só, né? Já é vista com certa reserva por outros estados aqui também, né? Por outros países da América do Sul. Então, eu acho que não vai ser ainda, a gente ainda não vai ver um posicionamento muito direto do governo, olha, isso não foi legal, olha, isso aqui não está certo, mas acho que à medida que isso evolua para algum conflito ou algo que realmente pode ter uma relação com as nossas fronteiras ou algo do tipo, vai ter um posicionamento, né? Então, eu acredito numa coisa mais pragmática do que algo que seja essencialmente formado por um contexto mais ideal, assim. Eu acho que vai ser mais à medida do que vai acontecendo. Agora, com relação à Argentina, a gente tem várias questões, né? Com relação à Argentina é mais complicado. Eu acho que é mais complicado porque a gente já viu esse discurso, então um cara outsider entra na política e fala, olha, eu vou resolver os problemas. A gente já viu esse discurso de Salvador, a gente já viu esse discurso de uma extrema-direita que vai ali angariando os medos das pessoas, os pânicos morais, sociais e tudo mais. Então a gente vê uma Argentina quebrada, né? Uma inflação que passa de 130%, bateu 138% há pouco tempo. Eu estive na Argentina esse ano, eu estive na Argentina em maio, e eu me surpreendi negativamente também, porque eu nunca tinha visto tantas famílias morando em situação de rua, como eu vi em maio desse ano. Então, para mim, ficou muito nítido essa desvalorização da economia, essa falta de emprego que acontece lá e tudo mais, e os reflexos que são diretamente ligados ao bem-estar da população, que praticamente não existe mais, né? Então, nesse caso, com a Argentina, eu fico mais observando quais vão ser os movimentos do Milei. Eu acredito que o nosso governo vai ser pragmático também, não vai romper nenhuma relação nem nada do tipo, mas vai ser mais pragmático, esperando um primeiro movimento do Milei, um primeiro movimento da Argentina sobre possíveis relações, para que não se estremeça tanto, porque se discutiu até a retirada de Mercosul e tudo mais. No momento em que o Mercosul voltou a fazer aquela discussão do acordo com a União Europeia, ou seja, não podia ser mais errado o momento, né? O timing foi muito ruim. Então, acho que a gente vai ver mais. Eu acho que vai ser um pouco mais. Além de estar em cima do muro, tá um pouquinho assim, 2 passos para trás, né? Vendo um pouco mais, observando as coisas no seu próprio
território, na sua própria localidade, para depois tomar algum tipo de atitude. Eu vejo um pouco disso, assim. Perfeito, Flávia. E a Flávia trouxe, né, para nós aí 2 exemplos bastante interessantes, né. Só que nós temos uma questão, né, mencionada pela Flávia, que talvez de fato seja o divisor de águas, né. Então, Bernardo, o que que você considera, porque vamos lembrar que a Venezuela, né, ela esteve dentro do Mercosul, hoje em dia ela é um país que ela está no Mercosul sem estar, né, pela cláusula democrática. A Argentina já ameaçou uma ou outra vez de deixar o Mercosul, qual está negociando um tratado há mais de 20 anos com a União Europeia e que finalmente parece que vai sair, né? Você considera que essa evolução, né, da política da Venezuela e da política argentina pode colocar o próprio Mercosul num contrassenso? É, boa pergunta. Eu acho que, não sei se num contrassenso, mas o Mercosul vai passar por momentos de dificuldade, sem dúvida. Como a Flávia colocou, no momento onde o Mercosul voltou a ter uma importância, é bom a gente lembrar que o Brasil é o principal player, é o principal ator da região, né? Então, as suas atuações, como a gente mencionou recente, né, no outro bloco, da sua política externa altiva e ativa, como a Flávia mencionou, fortalece o Mercosul, obviamente. Mas eu acho que a gente, falando da Argentina, a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro ponto, eu acho que a Argentina vive uma crise praticamente, a gente pode colocar aí 20 e poucos anos de uma crise muito pesada na sua economia, por conta de decisões econômicas e de investimento na área industrial, principalmente, equivocadas. A Argentina hoje tem uma balança comercial que não tem sustentação, né? Então, ela não tem realmente um poderio de exportação. Por conta disso, ela depende muito de acordos, como o caso do Mercosul, e acordos específicos bilaterais que ela faz, principalmente com o Brasil, para sobreviver economicamente. Isso gera um peso em cima das contas públicas que o país não consegue dar conta. E, obviamente, os mais afetados são as famílias, né? Como a Flávia bem mencionou, a pobreza avança a passos largos na Argentina, o mercado de trabalho, o desemprego, a pressão social na Argentina aumenta demais. É claro que não há uma novidade no que a gente está vendo hoje. É bom lembrar que não tem muito tempo, a Argentina chegou a ter, se não me engano, 3 ministros da economia em uma semana, né? Então, assim, a Argentina já convive com algumas situações econômicas complicadas. Do meu ponto de vista, a eleição do Milei era algo esperado, tá? Justamente por conta dessa alta insatisfação com os modelos políticos que estavam sendo apresentados. Seja o peronismo clássico, né, ligado a Cristina Kirchner e o seu grupo político, seja o movimento um pouco menos de esquerda, um pouco mais ao centro, que era o caso do Alberto Fernandes, que apesar de ter uma ligação com o peronismo, ainda era um pouco menos, um pouco mais moderado. Então já era esperada que a Argentina daria essa guinada à extrema-direita em algum momento. A gente tem que esperar para ver o que o Milei vai realmente propor e vai fazer. É claro que ações das mais esdrúxulas podem ser tomadas, como, por exemplo, uma saída do Mercosul, mas acredito também que tanto o Brasil quanto outros países da região, Paraguai, Uruguai, né, os vizinhos, vão aguardar para entender qual é o posicionamento desse governo Milei, tá? Eu acho que isso é importante a gente destacar que não tem muito o que se fazer agora. Agora é observar e tentar entender para onde essa Argentina vai. No caso da Venezuela, eu acho que é um pouco mais complexo, porque a gente tem um governo que está aí já, se a gente contar com o período chavista, está aí também já há mais de 20 anos. Então, é claro que é bem diferente o Maduro do Chaves, a gente tem que sempre ponderar isso. O Maduro, apesar de ter vindo da política chavista, é muito mais radical, muito mais extremista, tem uma questão autoritária e ditatorial muito clássica. E agora a gente tem um recorte temporal importante que ano que vem nós teremos eleições na Venezuela. A Venezuela, como a Flávia mencionou, tem uma questão gravíssima de mazelas sociais, onde as pessoas estão saindo do país, né? Estão migrando para o Brasil, principalmente em busca de sobreviver, não é nem de uma vida melhor, é só de sobreviver.
Então, a Venezuela tem uma questão muito difícil, tem diversos observadores internacionais, a Corte Internacional de Justiça, que já observa a Venezuela, já critica a Venezuela há muito tempo pela sua relação política com uma oposição, que ela faz questão de silenciar, de até utilizar a força do Estado para prender e ocupar espaços de oposição no país. E o governo Maduro vem sofrendo golpes constantes na sua política interna e vendo a sua popularidade cair. Então, essa estratégia, que eu diria, da anexação da Guiana, ou de parte do território da Guiana, né, de Essequibo, é mais uma estratégia de checagem da sua popularidade, de verificação do seu poderio. Fez ali um pleito eleitoral que já foi amplamente criticado por toda a oposição, de que não tem os números que foram apresentados, que a adesão não foi aquilo que foi apresentada, mas que para a propaganda de Maduro funcionou muito bem, a população comprou uma ideia nacionalista, que é a estratégia, né, extrema que é usada, né? Eu acho que isso aí é uma estratégia do Maduro para realmente conseguir abarcar apoio para si na região. O Brasil, nesse ponto, eu acho que tem um bom retrospecto. Se a gente lembrar a crise com Evo Morales na Bolívia, onde o Brasil foi atacado prontamente, é bom a gente lembrar que petroleiras, né, campos de petróleo e partes, né, empresas de petróleo brasileiras, principalmente a Petrobras, foram praticamente tomadas pelo exército da Bolívia na época. O Brasil saiu muito bem através do diálogo, né? Muita gente não esperava isso, mas o Brasil conseguiu sair. Então, eu acho que o Brasil vai sim conseguir uma solução diplomática ali para se entender bem dentro do contexto da disputa da região. Perfeito, Bernardo. Bom, sem dúvidas, nós teremos no ano que vem bastante oportunidade, dentro do que será a primeira semana de Relações Internacionais do SERES, de discutir a situação, o avanço da situação da Argentina e o avanço da situação da Venezuela. É bastante, né? Nós sabemos que na área de relações internacionais não é muito bom fazer análises em cima dos fatos quando eles estão acontecendo, né? Porém, você tocou no assunto, né? E também nós vamos falar sobre o tema da União Europeia, que esse ainda vai dar muito o que falar, né? Porém, eu quero aproveitar que o Marcos está em Burkina Faso, a região centro, né, africano, é uma região que tem historicamente uma característica, né, de golpe contra golpe, né? Ou seja, é uma dinâmica política que parece que a Venezuela segue uma dinâmica muito similar, apesar da diferença continental. Vamos lembrar que a Venezuela, o próprio chavismo já teve golpes, né? A Venezuela ela leva enfrentando aí, a última vez que eu contei já tinha 9 golpes, né? Um em cima do outro, né? Então cabe lembrar que ela entrou nessa dinâmica, né? É praticamente impossível você dizer quando foi o melhor para o país, porque de fato a população pagou e continua pagando, né? Porém, hoje em dia a situação no Centro-África parece haver mudado, ou pouco a pouco alinhar-se a uma mudança, né? Talvez por encontrar um inimigo comum, França, ou pelo que seja. Porém, você vê paralelismos, Marcos, entre a relação entre o que aconteceu no centro da África com a Venezuela e que talvez poderia ser uma solução para aquela região? Bom, a primeira grande diferença é que os golpes de Estado da Venezuela foram financiados pelos Estados Unidos e os golpes de Estados aqui na África Central muitas vezes foram pelos franceses, conforme a vontade, assim, a necessidade. Inclusive, tem uma palavra chamada França-África para determinar esse tipo de política que a França vinculava com suas ex-colônias, dizer que trocava general, colocava general, conforme a sua necessidade e as suas orientações. Paralelismo é difícil ver porque, vejamos, a questão da Venezuela, assim, se vamos na época do Chaves, o Chaves ele tinha sido um líder e também um campeão eleitoral, porque na época do Chaves as eleições eram controladas e verificadas por órgãos internacionais, pela fundação do Jimmy Carter e outras, e ele ganhou todas as suas eleições. Inclusive, a cada meio de mandato, ele fazia um plebiscito revocatório para saber se as pessoas queriam que ele continuasse ou não.
a questão do Maduro já é distinto. Eu acho interessante também ver que o Guaidó já morreu, ninguém sabe onde é que ele está, se ele está escondido em alguma parte, porque ele oficialmente é reconhecido como líder ou chefe de Estado do país por alguns países pelo mundo afora, até prova do contrário, ele é o líder reconhecido. Eu vou um pouquinho no sentido do Bernardo, dizendo que essa questão da Venezuela, eu acho que é mais um apelo ao socorro, é uma espécie de forma de sair do sufoco. Nós não podemos esquecer, aliás, tem erros políticos, obviamente, e orientações econômicas, mas o país está em bloqueio. A principal fonte de renda do país é o venda do petróleo, e a Venezuela foi proibida a vender o seu petróleo para o estrangeiro. É proibido trazer mercadorias e vender remédios, por exemplo, à Venezuela. Existe um verdadeiro bloqueio imposto pelos Estados Unidos em sanções à Venezuela, que um país que era extremamente dependente, ou quase exclusivamente dependente da renda de petróleo, acabou não tendo mais e está dando no que dá. Eu acho que neste momento de abertura, com a tensão geopolítica internacional em relação à questão do petróleo, principalmente russo, e que os americanos abriram um pouquinho a brecha e agora autorizam a Chevron a fazer uma coempresa com a PDVSA para poder voltar a ter petróleo, porque é o mais próximo de casa, é Venezuela, né, para os Estados Unidos, e então acho que o Maduro está aproveitando essa situação para mostrar o peito, para tentar berrar, de certa forma, para que os outros depois abram mais a mão para ele poder continuar a vender. Eu relembro que todas as divisas, todo o dinheiro, o lucro do petróleo da Venezuela, que estavam em bancos ingleses, foi suspenso. Esse dinheiro que era deles, eles não têm acesso a ele. Foram mais de 140 bilhões de dólares, se eu não lembro, né, se não estou enganado na época, que estavam na Bank of England, que foram retidos e retirados do governo venezuelano. Então, realmente, nós estamos numa fase de deriva muito grande. Aqui, se nós olharmos para o lado africano, não temos essas coisas porque os países do Sahel, eles pouco têm, ou pouca produção, é mais na questão da mineração, então não existe uma predominância da matéria-prima forte. E muitas dessas minas que aqui estão, elas não pertencem ao Estado, elas já foram vendidas faz tempo, são concessões quase vitalícias para empresas canadenses, australianas, francesas e turcas e russas. Então, na verdade, aqui a tentativa é retomar o poder para tentar recriar um tecido industrial, por exemplo, que aqui não há indústria, só se vende matéria-prima para fora. Então, aí as diferenças. Agora, em questão à Argentina, eu estou mais aqui, na postura nossa que estamos tendo na Europa. Quem é esse cara? O que é que ele vai fazer? Nós não sabemos nada ou nada bem. Ele foi eleito assim, para a nossa visão europeia de surpresa, ele não tem maioria no Parlamento, então também vamos ver como é que ele vai lidar, porque é como na Itália, fala-se muito, eu vou derrubar isto, vou acabar com esse ministério, etc., mas tem um Parlamento atrás que vota, e também vamos ver como, igual com Lula atualmente na Assembleia, né, como é que é possível fazer essa convivência. E também eu acho que assim, eu sou muito pragmático e eu nunca esqueço que desde a doutrina Monroe, a América do Sul é o campo, é o kindergarten dos Estados Unidos, é o campo de jogos. E eu também sei que o Steve Bannon esteve muito presente nas últimas eleições brasileiras e eu também não tenho dúvida alguma que ele em algum momento ou de alguma forma as suas equipes devem ter participado na eleição argentina, mas como é um país que infelizmente está numa fase extremamente péssima de falência moral, estrutural, económica, acho que chega um momento as pessoas também voltam para o extremo para ver no que dá, porque pior já está, então o que é que será? Igual ou melhor? Perfeito, Marcos, também estou de acordo contigo. De fato, né, nós vemos que essa alegoria das relações internacionais como teatro, né, nós usamos a linguagem do teatro, ela se faz de uma forma super presente. Nós temos atores secundários, antagonistas, protagonistas, e essa necessidade, né? Eu gostaria tanto de ser como aquelas pessoas que acham que o consenso de Washington resolveria tudo na América Latina, quando não resolveu no país que mais avançado estava, ou que determinado regime resolveria tudo, quando de fato é todo um equilíbrio, né, um equilíbrio de interesses. E, né, você citou um tema, né, o petróleo russo, né, que nos vai levar ao nosso próximo bloco, que é justamente essa situação da União Europeia, tá? É um bloco que eu sei que dá muito para o que falar, então vou pedir, né, intervenções bastante concisas, né? Nós sabemos que a União Europeia ela leva enfrentando desde a crise internacional financeira de 2008, que ela se alastrou ao Mediterrâneo, a crise do Mediterrâneo durou até 2014, alguns países até 2017. Nós temos ali uma inconsistência política, entra a direita, sai a esquerda, entra e vai. Né? Depois nós temos também,
né, esse conflito com a Ucrânia, justamente, né, se deu no arco da expansão da União Europeia, que, por certo, continua se expandindo, negociando com a Albânia, com a Macedônia, com a Geórgia, etc. E que também, né, quis bloquear economicamente a Rússia junto com os Estados Unidos, não deu muito certo, né? Eu acho que o Putin mostrou que se você saber se mover no mercado terceiro, você consegue algo, né? Então nós vamos começar agora na ordem inversa, né, com o Marco, né? Marco, situação da Europa. Um breve resumo do que foi 2023 em uma frase e o que você espera de fato que seja a Europa para 2024. Bom, eu acho que 2023 foi eh, ICT pego. Eu diria isso dessa forma, porque eu acho que esse ano resumiu de forma completa como às vezes a gente pode ser arrogante e pensar que valores são mais do que fatos e são mais do que política, e etc. Porque se fala muito em valores nas questões de relações internacionais e geopolítica, e essa questão de dizer nós somos o bem e os russos são o mal, não é bem assim, não. Hoje a realidade é que, apesar das sanções que existem contra a Rússia, a Europa não fez sanções contra o gás russo porque continua comprando o gás russo. Essa é a verdade, meus amigos. A segunda, eles podem ter destruído o Nord Stream 1 e 2, que essa sabotagem, ninguém me tira da ideia que isso não foi feito por um país ocidental, porque era o único vínculo forte que a Rússia podia manter e retomar, inclusive, com a Europa. Então, hoje sai isso. Hoje, a Europa está comprando um petróleo líquido vindo dos Estados Unidos que custa 4 vezes mais caro do que o petróleo que vinha da Rússia, ou seja, um país como a Alemanha, superpotência produtora, está mantendo o seu nível de produção industrial, pagando 4 vezes mais pela sua matéria essencial para a produção, sem aumentar os preços no final, então está perdendo dinheiro. E é o que está acontecendo, na verdade. E nós estamos tendo também uma postura extremamente hipócrita. Por exemplo, não tem embargo sobre os diamantes russos, não tem embargo sobre o gás líquido russo e aumentou de mais de 14% a compra de gás líquido russo. Fizemos agora um boicote, assim, peba, desculpa a expressão, sobre dar um teto para a compra do petróleo russo, que fez hoje um ano, e nós estamos vendo que, de fato, o preço do petróleo prejudica um pouquinho a Rússia, mas nem metade do que a gente estava imaginando, porque a Rússia encontrou formas paralelas, alternativas para vender seu petróleo, vendendo ele para a China, para a Índia, vendendo para a Índia e a Índia refinando ele e vendendo para a Europa, vendendo diesel para a Arábia Saudita, que é produtor de petróleo, que ela depois utiliza o diesel russo e vende para a Europa de novo. Assim, quando a gente vê essas coisas todas junto a elas, a Europa até passa vergonha, sabe? Até um vexame bastante grande, porque até parece piada. Porque hoje também com as alterações políticas, a Eslováquia está voltando assim como orientação pró-russa, a Itália se afastou sem se afastar, a Itália logo que começou a dar errado com a Europa, foi logo com a Argélia negociar nas costas da França para fazer um acordo com a Argélia. Portugal e Espanha se separaram e fizeram muito bem daquela construção europeia, ou seja, a Europa foi forte de uma certa forma, mas hoje estamos também vendo a desunião europeia e estamos vendo o que é que custa na carne quase 2 anos de conflito com matérias-primas e agora um inverno de verdade, porque a sorte da Europa, o ano passado, é que o inverno foi quente para nós e então não se precisou de tanta energia. Mas este ano, com o inverno sendo inverno, a França só tem 30 centrais nucleares das 50 que ela tem, a Alemanha dizendo que vai fazer a transição energética reutilizando energia nuclear francesa e carvão, mais gás líquido russo, ou seja, são muitos fatores que demonstram que a Europa, ela na verdade, se quebrou os dentes sozinha. E eu acho que a Europa, de fato, ela está a entrar numa fase de declínio. Eu não falo nem do Reino Unido, que está numa situação política e social e económica muito complexa. A inflação, com a 2 números na Inglaterra, pauperizou muitas pessoas, inclusive cidades como a cidade de Birmingham declararam falência. A Alemanha vai entrar em recessão, isso é o FMI e outros órgãos internacionais que estão dizendo. A França está levantando a bandeira e dizer uhul, com 0,1% de crescimento, mas se a gente aplica a inflação, na verdade é crescimento negativo, ou seja, não é crescimento. E por aí anda. O nosso motor europeu econômico era a Alemanha está caindo e os países ao lado vão seguir. Perfeito, Marco. Muito obrigado. Resumiu
né, perfeitamente a situação da União Europeia, nós vemos a importância que existem dos recursos e também aí já deixo essa ressalva para o público brasileiro, né? É por isso pelo qual o Brasil é importante, porque nós temos grandes recursos, né? E os recursos no final, eles no final, como o Marco, né, super realista, no final o que decide são os recursos, né? Quanto menos dependência, né? Vivemos no mundo da interdependência global, mas quanto menos dependência ou mais jogo de cintura, melhor, né, você se sai da situação. E falando nessa situação que está na Europa, nós vamos agora para um lado mais humano, né, com a Flávia, justamente porque a Europa, ela não somente tem esses problemas econômicos derivados, né, da sua própria expansão econômica, da sua política de globalização, da sua política, a Europa também gerou alguns mercados que hoje em dia são seus próprios rivais, né, e criou essa interdependência com eles. Porém, ela também tem um grande problema social interno. Primeiro que é os fluxos migratórios e depois nós temos aí, né, os refugiados, tanto da região, né, da África, da Síria, né, e também nós temos da Ucrânia. Em relação às correntes migratórias, fluxos migratórios e estabilidade social da Europa, você vê que ela vai a melhor ou a pior? Infelizmente é pior, né? Não tenho como ser otimista nesse cenário. Por vários contextos. Então, eu acho que o que acontece com os refugiados ucranianos mostra muito para a gente como a Europa tem algo que eu escrevi num dos artigos, que é um padrão duplo moral, né? Você recebe pessoas que são mais parecidas com você, teoricamente, né? Do que pessoas que são distintas. Então, se a gente for ver como a Europa buscou integrar os refugiados ucranianos, né, que foram muitos, o fluxo foi bem intenso, Polônia e outros países na região, foi de braços abertos, assim. Eles até usaram a diretiva 2001, que foi usada já no contexto da guerra da Bósnia. Então, era algo que já foi usado numa situação de emergência, foi aplicado, foi trazido para trazer essas pessoas, para absorver as pessoas, para que elas tivessem direitos, acesso à saúde, acesso a todos os serviços que elas poderiam nos países de acolhida. Agora, se a gente for olhar o fluxo migratório de uma outra região do mundo, né, que eu sou suspeita para falar, que me interessa muito, que é o Oriente Médio e Norte da África, a gente vai ver que essas pessoas que vieram desde 2014, com os principais fluxos que foram aumentando ao longo do tempo, não tiveram essas portas abertas. Na verdade, tiveram as portas batendo nas suas caras, porque o processo todo foi muito complicado, xenofobia envolvida, uma série de questões. Então, a gente vê que a Europa precisa estruturar de uma forma mais objetiva o seu próprio sistema de asilo e refúgio, que ele existe, mas assim, ele é muito complexo. As principais discussões dos estados à época foram: o que a gente vai fazer com esse fluxo migratório? Não é com essas vidas, é com esse fluxo migratório, né? Quem vai pagar por isso? Então, é o país que recebeu, que está acolhendo, está lidando com o visto, né? Que a pessoa está pedindo de asilo, alguma coisa do tipo. Como é que é feita essa política, né? E essa tragédia humana, eu acho que mostra para a gente muito essa falência de alguns valores europeus também, sabe? Essa questão de integração e tudo mais, e que faziam parte do projeto de integração europeu, faziam parte do projeto de formação da União Europeia, e foram se esfacelando ao longo do tempo, e infelizmente abrindo espaço para outras ideologias de novo, que são ideologias perigosas, né? A gente tem um ultranacionalismo, a gente tem discursos tipo Viktor Orbán, a gente tem os discursos na Itália. O que foi aquele acordo entre a Turquia e a União Europeia para repatriar as pessoas que passaram pela Turquia para poder chegar na Europa? Ou seja, nitidamente as pessoas não queriam lidar com essa situação. Então, eu acho muito difícil você lidar com vidas humanas e com uma questão que é básica, que é o direito à vida, de uma forma tão díspare e deixar isso claro e nítido para quem quiser ver, sem nenhum tipo de questionamento sobre isso, assim. Eu acho que isso diz muito sobre a Europa, diz muito sobre como a Europa lida com os conflitos que ela mesma cria, e não só dentro da Europa, mas também todo o colonialismo, que a gente já sabe que tem os seus efeitos dos mais perversos possíveis. E eu acho que o ponto alto
da minha indignação, assim, como pessoa, assim, eu vou até tirar a skin analista, assim, como pessoa, foi ver essa questão daquele barco lá no Reino Unido, aquela embarcação que ia abrigar um certo número de refugiados. Falei, gente, o que está acontecendo? Não é nem que a gente já passou por todos os limites, por todos os valores, por todas as convenções, rasgamos as convenções, porque permitir que algo assim aconteça é desumano, né? Então, nesse sentido, eu não vejo nada muito positivo no âmbito humanitário, digamos assim, da, da Europa de forma geral, não é nem da União Europeia, é da Europa de forma geral. Eu vejo portas fechadas, pessoas precisando de ajuda, mas elas não têm a mesma acolhida do que outras pessoas. Então, é muito difícil de ver isso e ver que muito pouco se fala sobre, né? Então, é uma crise humanitária mesmo e é uma crise de princípios, né? Eu acho que aí não tem nem como a gente ficar isento e não ter uma posição nesse sentido. Então, infelizmente, eu não vejo nada muito otimista nessa questão humanitária, nessa questão de integração das pessoas. Eu vejo, na verdade, muitos outros conflitos que estão para acontecer, porque cada vez mais essa xenofobia, esse nacionalismo vão abrindo espaço para outras coisas que a gente sabe que são complexas de lidar, ataques internos e tudo mais. Então, e aí a gente vai ficar naquela caça basicamente eterna de quem começou e quem é o vilão e quem não é, né? Então, acho que, infelizmente, nesse ponto não tem como ter uma visão muito otimista para os próximos anos, até para o próprio projeto europeu, assim. Eu acho que o projeto europeu está em declínio, já tem aí uns bons 5 anos, pelo menos, e vai continuar, por falta de vontade política também, e por falta de vontade de integrar toda uma população que faz parte do país e auxilia no seu desenvolvimento econômico também. Perfeito, Flávia. Antes de passar a palavra para o Bernardo, né, justamente fazendo o link para isso, né, é o fato que você mencionou, porque querendo ou não, esses fluxos, né, que acabam colocando em relevância os valores da União Europeia, eles impactam nas eleições, né, no posicionamento de forças, no avanço da extrema-direita. Lembrando, né, que a ultradireita ou extrema-direita europeia, na maioria das vezes, eles são contrários ao projeto de integração da União Europeia, né? Eu sempre sou muito criticado que eu falo que a Europa ela é um projeto branco feito para brancos e para ser aproveitados pelos brancos. Muitas pessoas me perguntam: "Ah, como é morar na Europa?" Eu falo: "Olha, se você é latino racializado, você é tratado de uma forma diferente ao brasileiro que é branco de olhos azuis. Não que ele não sofra preconceito, tá? Que ele também sofre. Porém, são tipo preconceitos diferentes. O meu já vai na fisionomia, né? Então nós vamos falar justamente, né, desse posicionamento. Eu vou chamar o Bernardo, que é a pessoa que vai me falar justamente sobre isso, tá ok? E, bem, então dando continuidade, né, o que nós estávamos conversando com a Flávia em relação justamente a esse fluxo de imigrantes, de refugiados aos valores da União Europeia, né, nós sabemos que isso tem um impacto social em relação à própria aproximação que os europeus têm em relação à sua representação política. Sabemos que alguns países já existem comunidades bastante consolidadas que, né, imigrantes que já votam, que são cidadãos de fato, como na França, Espanha, Portugal, né, e também, né, nós sabemos que isso acaba influenciando o discurso político. Alguns líderes políticos acabam ganhando justamente com esse discurso contrário à própria imigração e aos refugiados, lembrando, né, que em âmbito social as pessoas acabam confundindo, né, para eles é tudo imigrante, independente que seja refugiado ou não. Bernardo, você considera que esse novo mapa da União Europeia cada vez mais ultradireita, conservador, contra a migração, pode afetar o futuro do bloco? Olha, uma das coisas que eu mais gosto na nossa área de relações internacionais é quando as pessoas, os profissionais como vocês, colegas que estão aqui, entendem que a gente precisa se especializar em algumas áreas, né? Definitivamente a Europa não é a minha especialidade, né? Então vou ser bem breve. Eu acho que a Europa passa por um revisionismo, passa por um momento de revisão do seu projeto, da sua ideia, enfim, daquilo que foi pensado há muitos anos atrás. Passa por um momento de profunda instabilidade política que precisa ser levada a sério, e essas questões sociais também que vocês colocaram. E eu acho que isso pode sim piorar a situação, né, de como integração do bloco. Não sei se a Europa continua num projeto de avanço, né, como você mencionou, Wesley, com negociações, mas eu não sei até que ponto isso pode levar a outros países
começarem a repensar a sua permanência no bloco, ou até mesmo o bloco de continuar se expandindo, né? Eu acho que é difícil dizer porque a gente está vendo o que está acontecendo com o Reino Unido, né, depois do Brexit, né? Mas eu acho que é isso, assim. Em resumo, eu acho que a Europa precisa olhar para dentro né, organizar a casa e entender o que ela quer, quais são os planos dela para o futuro, como bloco, como integração. Eu acho que isso é muito importante para a União Europeia, sabe? Eu acho que essas crises todas vão ajudar se nada for feito, se a revisão não for feita, podem atrapalhar, sim, podem levar a uma derrocada da União Europeia. Perfeito, Bernardo, obrigado. Bom, eu deveria participar como panelista. A União Europeia, gente, desculpa, é a minha área de especialidade, é a parte de migrações, mas hoje eu sou apresentador, tá? Mas somente dizer a vocês que a Europa ela chegou a um ponto no qual é muito complicado, o ponto de integração dela avançou muito, é muito difícil você dissolver o projeto europeu, uma vez que a interdependência entre os estados já é muito grande, tá? Também ela acabou servindo de exemplo a todos os modelos de integração regional, né. Por outro lado, foi o que eu comentei, a Europa foi um projeto feito por brancos para brancos e europeus. Se ela não aceitar a nova realidade, lembrando que são países que estão envelhecendo, que têm déficit demográfico, que precisam de mão de obra estrangeira, etcétera. Se ela não começar a, de fato, abrir o projeto europeu para a participação dessas novas pessoas, criando cidadãos de primeiro, segundo, terceiro, quarto níveis, etc., ela está fadada, né, ou ao fracasso ou ao conflito. Que na Europa, quando a coisa começa a dar errado, eles vão para o conflito. Né? Mas bem, gente, falando em blocos regionais, nós temos um exemplo de outro bloco que surgiu. Vamos lembrar, né, que a sigla BRIC surgiu para vender papéis baratos na bolsa. Né? Os BRICS era simplesmente para vender ações do Brasil, da Rússia, né, da Índia, da China, eram países na época que ainda estavam no seu processo de expansão, e era uma forma bonita dos americanos venderem os nossos papéis, né, nossas dívidas na bolsa, porém aquilo se transformou numa realidade e se ampliou, né, e hoje em dia começa, né, a se projetar um novo bloco, capaz até mesmo de balançar, né, a balança de poder no cenário internacional, o que não foi do agrado de muitos líderes, né? Até mesmo Macron da França, né, já se posicionou contra, né? Porque será? Os Estados Unidos também não gostou muito da ideia. Porém, vamos começar então agora, né, no outro sentido, Bernardo, né, voltando um pouquinho aí para o seu lado do Brasil, mas ampliando também as fronteiras para a China, Índia, Rússia, etc. Você acredita que mesmo com os embates que estão tendo agora, conflito da Ucrânia, Palestina, houve o da Síria, né, que continua, né, o da Síria. Você acha que isso pode afetar o avanço dos BRICS? Ou que os BRICS, a diferença da União Europeia, falou assim: não, a gente se une para o que é por que convém, que é a parte econômica, as partes dos problemas de cada um com eles. O que você acha? Gostei muito dessa sua última frase, eu vou ficar com ela. Eu acho que se dá para resumir os BRICS, dá para usar até como slogan, se eles quiserem, dá para mandar para eles. Porque acho que é bem isso. A ideia dos BRICS desde o começo foi bem essa, né? Desde dos primeiros encontros, né? Do encontro que se solidificou em Ekaterimburgo, na Rússia, os BRICS tiveram essa proposta, né? Claro, naquela época ainda só Brasil, Rússia, ainda China, né? Agora entrou a África do Sul, agora já tem membros convidados que podem se tornarem países membros dos BRICS, mas a ideia é essa, não é ser um bloco regional, porque não são países do mesmo continente, não tem fronteiras, mas é ser uma ideia, né, de uma parceria econômica, de atuações, principalmente de atuações conjuntas dentro de organismos internacionais, né? Explicando esses países se defenderem ou se ajudarem dentro de uma contenda na OMC, por exemplo, ou se apoiarem dentro de uma decisão do âmbito da ONU ou numa decisão internacional. Então, são países que têm características muito parecidas, são países, à exceção da África do Sul, que é um pouco menos, mas são países continentais, de populações gigantescas, de economias que, de certa forma, são muito complementares. Então, você tem a Rússia com poderio militar muito grande, claro que a China também tem, mas a China com uma questão de exportação e importação absurda, o Brasil com uma grande pauta de commodities,
uma Índia super capacitada na área da tecnologia e também do consumo, né? Afinal de contas, uma população altamente crescente. E você tem países que também politicamente podem trabalhar juntos, né? Não sei se os conflitos vão atrapalhar muito os planos dos BRICS, né? Eu acho que vai ser muito mais uma questão deles se entenderem, né? Ou se conversarem entre si sobre o tabuleiro geopolítico do mundo do que sobre as questões que estão aparecendo. Eu acho que é muito nítido que a Rússia tem as suas preocupações com a Ucrânia, com a União Europeia, questões energéticas. A China tem as suas preocupações, como a gente mencionou aqui muito bem, o Marco trouxe, com a África. Eu acho que a China está muito voltada para o continente africano já há algum tempo, e é muito foco da China. É claro que ela tem as suas preocupações com Taiwan, Hong Kong, que são eternas, mas o foco na geopolítica é a África. A Índia está tentando se estabelecer como um player, a gente vê recentemente, né, até aeroespacial, né, uma corrida espacial a Índia tem entrado. A África do Sul tem buscado ser uma liderança, ainda que não tão nítida, né? Dentro da África, tem outros players ali mais interessantes, mais importantes, mas a África do Sul ainda tenta buscar esse espaço. E o Brasil consolidado na América, né? Na América do Sul e na América Latina principalmente. Então, acho que essas características ficam muito nítidas. Eu não acho que o BRICS vai ampliar para algo mais próximo de uma possível integração como a gente conhece nas teorias de RI. Não acho que esse é o objetivo, mas também não acho que vai retroceder. Eu acho que a ideia é continuar e buscando sempre, como você falou, né, Wesley, se apoiar em situações econômicas que interessam a todos, mas cada um com as suas políticas internas, resolvendo seus conflitos de forma mais pragmática, sem muito entrar na esfera um do outro, porque não é a ideia também dos BRICS. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. Perfeito, Bernardo. Olha, a Flávia adora sempre os conceitos, né? Para quem não sabe, eu estudei junto com a Flávia. Tudo que é neo, a Flávia ama. Então, nós acabamos de inventar o neorregionalismo, ou seja, você cria um bloco regional sem ter fronteira. O BRICS é isso, né? Mas falando em relação de blocos, agora eu vou trazer o Marcos, justamente porque sempre quando se falava na África, no continente africano, né, nós falávamos muito da Liga Árabe, né? Se falava-se muito da Liga Árabe, porque talvez seria a maior junção de poder, né? O maior órgão, talvez, que representasse uma conjunção de poder no continente, e o resto era territórios ali, né, desconhecidos para muitos da sua realidade política, salvo quando tinha algum golpe ou algum genocídio, etc. Porém, a África começou a se unir, a África começou a dialogar entre eles, e eles estão vendo que o caminho, pouco a pouco, pode ser trilhado. Existem projetos regionais bastante interessantes, bancos de desenvolvimento, etc. Marcos, você acredita que a África pode seguir um caminho semelhante ao dos BRICS e aprender até mesmo do seu irmão lá do norte da Europa, que deu muito errado? Ou as questões étnicas ainda são muito pesadas? Não, veja, eu só queria um ponto extremamente importante para mostrar o peso do BRICS, porque eu acho que às vezes o próprio Brasil menospreza ou não dá o valor ao BRICS que nós na Europa entendemos. Os países do BRICS, em termos de PIB, hoje representam mais PIB do que os países do G7. Pela primeira vez a curva passou. Obviamente, muito por conta da China, mas está na frente em relação aos países do G7. Essa é a realidade. Em relação ao continente africano, muitas vezes com uma imagem extremamente falsa, e se for nos Estados Unidos pior ainda, que acham que a África é um país, mas na verdade é um continente com 54 países. Mas uma diversidade de culturas, religiões, questões geográficas, de solos, que faz com que unificar às vezes é um pouco complexo. Ainda mais quando você criou países pegando uma régua e cortando um povo no meio e dizendo tu és do Mali e tu és do Burkina Faso, e o povo boabá fica no meio, mas não sabe de que forma vive de um e de outro. Que inclusive isso também leva a algumas das crises que nós temos hoje em relação ao golpe de Estados ou crises de guerra civil. Mas existem sim um número importante de organismos de União Africana, a CEDEAO, a União Africana, o grupo dos países dos Estados do Leste,
Nossa, tem outro bloco ali no meio que eu não estou lembrando agora o nome, mas eles tentam utilizar alguns modelos que são, obviamente, muito o modelo da União Europeia para tentar construir alguma base. Então tem, às vezes, livre comércio, tem, às vezes, união monetária, tem, às vezes, união cultural, tem processos de luta pela paz ou de intervenção justamente em prol da paz, mas isso não funciona plenamente por muitas razões. Uma delas é que os próprios Estados têm as suas dificuldades sistêmicas e que às vezes eles não têm condições de poder segurar ou ir muito mais além do que eles gostariam. Instabilidade pública também é dramática. Vocês veem que ainda teve uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau na semana passada, então é extremamente complicado ele dar aquela continuidade que talvez permitisse. Porém, essa união de Estados africanos seria uma verdadeira solução e não está sendo aproveitada. Agora, não está sendo aproveitada por quê? Isso é a grande questão. Quem estaria por detrás para impedir que isso se realizasse? Por incrível que pareça, três países que fizeram um golpe de Estado e que têm uma junta militar no poder, seja Burkina Faso, Níger e Mali, estão pensando em fazer um Estado federal. Não quer dizer que vai ir adiante, talvez, mas estão equacionando essa questão por patamares culturais, étnicos, sociais, históricos, fazer uma espécie de união que talvez permitisse apoio militar, apoio de infraestrutura, etc., e isso com o padrinho da Rússia, a Rússia como padrinho aí dessa história, e a China investindo por dentro. Então, na verdade, eu acho que muitas das questões da União Africana elas vão vir pelos BRICS, querendo ou não, e é por isso que alguns dos próximos países a entrar no BRICS são países estratégicos, são eles o Egito, são eles a Etiópia, e quem mais tarde a Nigéria, que são os países africanos também de maior destaque que podiam integrar o Conselho Permanente das Nações Unidas, porque a África não tem representante nas Nações Unidas, isso também é no Conselho de Segurança Permanente, isso é um escândalo total, como a América do Sul não ter, é uma vergonha, e aí é que vem o meu vínculo com o BRICS. Os BRICS surge como uma alternativa. O modelo que nós criamos com as Nações Unidas morreu, meus amigos. Ele morreu, ele não vale. O direito internacional não se sobrepõe ao direito nacional, cada um faz do jeito que quer, é um diálogo meliano. Quem manda, quem tem poder, impõe. Só que hoje, esses países do BRICS chegaram a um patamar econômico que diz, meu amigo, não é bem assim. Eu, de repente, eu posso falar. Tanto é que nós agora na Europa, do ponto de vista de relações internacionais, falamos do West versus o Rest. O Oeste contra o resto. E acho que os BRICS é uma dessas dinâmicas. Ainda vai evoluir muito mais, eu acho. Acho que ainda vai ter muita mais emancipação em vários níveis. Eu acredito também que vai haver cada vez mais oposição. Oposição é, muitos países não vão querer seguir a ordem que os países ocidentais estão ditando e eles vão ver isso como países que não têm condições, países ditatoriais, países sem noção. Na verdade, cada um tem o direito de seguir o seu rumo. E também eu chamo a atenção de uma expressão que eu utilizo, é os países piratas, que o Bernardo mencionou de certa forma. Aquele que diz, olha, se para mim dialogar e fazer esse acordo com os Estados Unidos nesse patamar é bom, eu faço. Se for bom para mim fazer com a Rússia deste aqui, eu faço. E se for bom fazer para a Turquia com o Irão, também faço. Então, hoje nós vamos ter esses países piratas que vão escolher como os corsários quem é o melhor mandante conforme a missão que lhe for confiada. Eu acho que é isso. Sem dúvidas, o país pirata me lembrou muito o posicionamento do Brasil durante os conflitos. O Brasil sempre optou muito por esse lado, negociar com quem melhor, né, lhe via. E de fato é interessante sempre ver que existe isso, né? Junção de forças. No cenário internacional, temos o vídeo nos nossos canais, nas nossas redes sociais, de um debate que participamos, o Marcos com o Bernardo, que eu falava que o futuro chegou. É justamente isso, né? Nós tivemos um discurso de globalização, de criação de blocos, né? De países crescendo. Hoje em dia, todo mundo mais ou menos chegou a um patamar no qual eles começam a discutir seus espaços. Olha, você não falou que eu tinha que crescer para poder atuar internacionalmente? Então agora eu quero sentar na ONU. E não deixam, né? E voltando nesse tema, né, complexo do que seriam as integrações, nós temos aí, eu vou puxar a Flávia, né, e já fazer o link com o nosso próximo bloco, que é uma situação muito delicada, né, que é justamente a situação do Estado de Israel, reiterando aqui
que nós não somos, né, anti-Israel nem anti-Palestina, né? Simplesmente temos que saber fazer a separação do que seria o Estado de Israel atuando como Estado, através de um líder de Estado, né? E depois o que seria o Hamas como um grupo terrorista não reconhecido pela autoridade palestina, tá? Então não se pode falar de guerra Israel com Palestina, porque seria injusto, né? Seria de guerra do Estado de Israel contra um grupo terrorista Hamas, no qual a população se vê amplamente afetada, na qual tem refugiados que estão viajando para todo mundo, entre eles brasileiros, né? Nós tivemos a movimentação, e que esse conflito, a diferença de todos os conflitos da região, entre Israel e Palestina, né, e todo o que seria, né, os países do entorno, ele está durando muito mais tempo do que os outros. Israel sempre teve embates muito rápidos, né, guerras muito rápidas. Porém, esse aí ele está se alastrando. Flávia, você acha que em 2024 ele vai continuar? Com certeza, vai com certeza. E eu acho que tem vários pontos aí, né? A atuação de Israel nessa região é problemática e é problemática há muito tempo, né? Você já trouxe isso, Wesley, né? Que como analistas a gente não gosta muito de analisar as coisas no calor do momento, mas que é legal a gente ir decantando as coisas até entender exatamente todas as nuances que fazem parte. Mas aqui nessa questão Israel e Hamas, dá para a gente trazer alguns pontos que eu vi poucas vezes sendo trazidos em discussão. Então, por exemplo, o conflito não começou no dia 7, tá? Não foi no dia 7 de outubro de 2023. A gente está falando assim, de questões que já vêm há muito tempo. E se você quiser ser muito, a gente pode voltar lá para Nakba, para a catástrofe, que foi o processo da criação do Estado de Israel, da forma que se deu. Presta atenção, que eu não estou dizendo a criação foi o problema. O problema é a forma que foi feita. Então, a Nakba, o que é para os palestinos? É basicamente o processo de expulsão. E esse processo de expulsão e violência, ele foi, não por acaso, enterrado na nossa história. A gente sabe pouquíssimo sobre o que aconteceu nesse período, sobre as famílias que tiveram de sair de suas casas, sobre as cidades que foram desocupadas, para que aqueles colonos israelenses montassem seus assentamentos e ocupassem uma região que não era deles. A gente tem limites que foram passados, né? As promessas foram feitas, existia aquela ideia de criação de dois estados, mas a gente sabe que o que foi idealizado, de novo, aí é interessante a gente pensar no papel da ONU nesse contexto, o papel do Conselho de Segurança e o papel de uma série de outros organismos internacionais, porque o que a gente vai ver? A gente viu ali, olha, a promessa é essa, a gente vai ter dois estados, esse aqui vai estar mais alinhado a uma questão árabe, quem se entende dessa forma, e aqui vai estar mais alinhado a uma questão judaica, então, judeus. Quem foi para Israel? São os judeus que estavam na Europa. Então, a gente tem um movimento de pessoas que precisavam de um estado, super justo, autodeterminação, perfeito. O problema foi como esse processo foi feito, né? Então, se a gente for pegar da Nakba para cá, a gente tem 75 anos de violência envolvida, né? Inclusive hoje, o dia que a gente está gravando esse vídeo, não sei quando esse vídeo vai para o ar, mas o dia que a gente está gravando esse vídeo, dia 8 de dezembro, é aniversário de 20 anos da primeira intifada. Foi o primeiro momento que aconteceu um conflito assim de grande expressão Israel-Palestina. De novo, as forças de Israel atacando um pequeno grupo de pessoas e daí surgem mártires, desses mártires a gente vê uma série de protestos e manifestações, outros mártires surgem e assim. E aí a gente vê aquelas cenas em que as pessoas se defendiam nas ruas com pedras. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre colocar isso em contexto e ver, olha, não é um conflito de agora, é uma coisa que existe há muito tempo. A atuação de Israel na região também é bem complicada. Se a gente for pensar toda a questão com o Egito, se a gente for pensar a questão com o Líbano, não precisa ir muito longe. A ocupação israelense no Líbano saiu há pouquíssimo tempo, foi nos anos 2000, tá? Eles entraram no Líbano com a Operação Paz para Galileia, muito famosa, de 1982, e ficaram no Líbano quase 20 anos. Então, e aí o que a gente viu? O surgimento do Hezbollah, né? Como um movimento de resistência. Um movimento de resistência que conseguiu tirar as forças israelenses de lá, um movimento de resistência que tem todas as suas dificuldades também, tem toda a sua caracterização como grupo terrorista ou não, dependendo de qual estado fala, mas é um grupo que conseguiu unificar as pessoas nesse sentido de uma resistência a um invasor, né? Inclusive com argumentos religiosos e políticos.
e inclusive fez uma guerra com Israel em 2006, que foram só 33 dias, né? Então é aquilo que você trouxe, Wesley. Às vezes é rápido. E aí realmente foi Hezbollah que começou, capturaram soldados israelenses, e Israel teve a resposta. Mas fora esse conflito, já existia há muito tempo que não acontecia nada que envolvia os dois estados, né? Então envolvia expressamente Israel fazendo alguma coisa ou alguém do Líbano fazendo alguma coisa que tinha repercussão. E agora a gente viu isso acontecendo também, né? Toda a repercussão dos ataques do Hamas também respingaram no Líbano, também trouxeram um aumento de violência para aquela região do sul do Líbano, que é o norte de Israel. E que muitas pessoas já foram mortas também nesse contexto, jornalistas, pessoas que não tinham nada a ver com a questão também, e que apenas vivem nessa região. Então, o que me preocupa muito é a escalada desses conflitos. Então, a gente vê Israel com mão de ferro, Netanyahu não abrindo mão de nada, e ele não vai abrir mão. Ele está sendo apadrinhado pelos Estados Unidos de uma forma absolutamente grotesca, né? Ainda mais quando a gente vai ver a questão dos direitos humanos, que não existem, basicamente, lá. Naquela região não existe. E aí, o que a gente vê? A gente não vê um posicionamento crítico nesse sentido, né? Eu lembrei, inclusive, todos os meus alunos, numa aula de teoria que a gente teve, assim que começou a guerra, essa guerra recente, né? Essa atuação do Hamas contra Israel, na segunda-feira eu tive uma aula, dia 8. E essa aula era justamente sobre teoria dos regimes, e eu ia falar sobre o regime de direitos humanos. Eu falei, gente, olha que momento para se falar de direitos humanos, né? Então, eu lembrei muito dos meus alunos dessa questão. A gente vê um momento pendular da história, é um vai e vem de vários eventos, que a gente percebe alguns ingredientes de alguma coisa assim, eu já vi, quase que um déjà vu de alguma forma. Então, assim, eu já vi movimentos se organizando contra um inimigo específico. A gente já viu isso no contexto do fascismo, a gente já viu isso no contexto da guerra ao terror, a gente está vendo isso de novo com rostos palestinos, com rostos de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o conflito e que estão sendo mortas. E eu lembrei, inclusive, para os meus alunos, o próprio Mendy, né, o Achille Mendy, que é um autor que está sendo muito lido agora aqui no Brasil, quando ele trouxe o conceito de necropolítica, ele estava falando sobre a vida na Palestina. Ele estava falando sobre como é viver numa região em que você é nitidamente a população que tem um alvo nas suas costas. Então, é muito interessante a gente observar que essas discussões estavam acontecendo quase que de forma lateral, em alguns contextos. Elas são retomadas aqui, mas a gente vê algumas discussões sendo retomadas com um certo partidarismo que me incomoda também, que não permite as pessoas a avaliarem de uma forma mais crítica o que eu vejo que é mais importante, que é essa crise humana, né? Então, as pausas humanitárias, né? Ninguém queria que aquilo acontecesse. Várias propostas foram discutidas e mesmo com a atuação interessante do Brasil, demorou muito tempo para acontecer alguma coisa nesse sentido. Os Estados Unidos continua tentando ganhar algum tipo de prestígio, tentando ser o cara que vai mediar o conflito, que também só piora a situação. Então, infelizmente, eu só vejo assim uma escalada de tensão. E essa escalada de tensão pode trazer outras questões complicadas. A gente pode realmente ver um aspecto mais grave no Líbano acontecendo? Podemos ver, com certeza. A gente pode ver algum tipo de embargo acontecendo com relação a essa população específica na Palestina? Sim, mas a gente não vê nada ainda acontecendo com relação ao que é feito pelo Estado de Israel, né? Nem um mínimo posicionamento crítico. Então, eu acho isso muito complicado, e eu acho que isso vai muito numa questão que permeou aqui o que a gente trouxe ao longo desse ano tão complexo, que foi essa grande discussão sobre esses atores, né? Sobre essas reconfigurações globais que aconteceram esse ano. Então, assim, a gente está vendo um momento de reconfiguração. A gente está vendo um momento de novo, questionamento sobre as instituições internacionais, questionamento sobre o papel do Conselho de Segurança da ONU, e aí o Brasil encabeça de uma forma super interessante, com o G4, né, inclusive, trazendo México, trazendo Egito, trazendo Índia, trazendo a Nigéria, que o Marco trouxe aqui. Então, a gente vê esses discursos de, peraí, a gente precisa redesenhar algumas coisas, porque não está acompanhando, né, o que está acontecendo com a política internacional e o que a gente desenhou para as instituições em 45. Então, como lidar com tudo isso, né? Eu acho que também passa por essa situação.
como pensar que as instituições ainda podem ter uma importância e devem. A gente precisa de algum tipo de ordenamento no sistema internacional anárquico, né? Que é a professora falando. Mas, assim, a gente também precisa de que as coisas façam sentido, né? Que tenham princípios e tudo mais. Então, a gente vai voltar a discutir esses princípios. Acho que esse é um ponto interessante, assim. Então, eu vejo uma série de tensionamentos ampliando na região, de forma geral, até porque a gente tinha visto um aproximamento mais lento, né, acontecendo entre Irã e Arábia Saudita, por exemplo, mediado pela China. Então, a gente tem ali aquela questão da China querendo se colocar como um negociador importante para a região, esfriou completamente também. A gente viu uma série de coisas que estavam acontecendo que poderiam trazer um desenvolvimento interessante que foram, de alguma forma, esfriadas pelo desenvolvimento deste conflito agora, né? Então, acho bem possível que outros desdobramentos aconteçam e é um pouco difícil ser otimista nesse ponto também. Perfeito, Flávia. Uma ótima análise em relação à evolução, né? E vamos terminando por aqui, deixando as últimas considerações que eu vou pedir a cada um de vocês, tanto sobre o assunto da Palestina, quanto sobre os demais assuntos. Também reiterar a todos que o Anuário Séries está disponível também, já seja nas nossas redes sociais ou na Amazon. Você pode ler todo o material de forma online. Ele é um e-book com todos os artigos publicados ao longo do ano e com artigos especiais de todas as áreas do planeta. Também reiterar a todos a importância para o internacionalista ter essa visão ampla em relação a tudo que acontece no planeta, como se interrelaciona, e que também às vezes a gente deixa de falar, já seja por tempo, ou já seja, né, até mesmo pelo o fluxo dos acontecimentos de outras regiões que são igualmente interessantes. Muita coisa está acontecendo no Sudeste Asiático, nós temos ali o crescimento econômico, né, de países como o Vietnã. O Vietnã é um caso histórico que poderia, né, ter falado, né, bastante tempo sobre o Vietnã, né, o que venceu a guerra contra os Estados Unidos, contra o gigante, né. Nós temos também a própria Oceania, que é uma região normalmente que nunca entra dentro das discussões de relações internacionais, porém com movimentos muito interessantes, né. Muita gente ainda usa a antiga bandeira da Nova Zelândia, quando já mudou a bandeira deles. Já tem 2 anos que eles mudaram de bandeira, né, o plebiscito que houve na Nova Caledônia, ninguém falou sobre as repercussões que ele teve. Assim mesmo, na América Central, nós temos o crescimento de países, consolidação de líderes, alguns deles até mesmo líderes extremistas, mas que, porém, a diferença do que aconteceu em outros territórios, eles estão gerando resultados, né, no que seria o cômputo, né, macroeconômico dessas regiões. Então, é sempre interessante convidar a todos a refletir, não somente sobre os assuntos que nós trouxemos aqui, mas em todos os assuntos que permeiam as relações internacionais, lembrando que relações internacionais é feita de diferentes visões, tá? Sempre é bom ouvir, mesmo quando você não esteja de acordo. Escute bastante, pesquise, busque informação, que sem dúvida, né, vocês vão aprender bastante, né? Lembrando também que no Séries nós temos não somente o anuário disponibilizado, como também um especial de 7 anos, o livro do Jaime, que é o primeiro livro sobre relações internacionais, né, desde Moçambique, o que é bastante interessante a visualização. Futuramente também vai ter o meu livro, o Manual de Supervivência das Relações Internacionais, que eu espero que todos gostem. Aí vai ser uma ajuda para essa galera que está estudando agora relações internacionais, tá? E nós também temos, gente, cabe lembrar que a Flávia escreveu um livro sobre o Hezbollah, super interessante, que depois ela vai falar o título dele. E assim o Bernardo também, né, sobre a estabilidade política, fantástico, né, e super necessário, principalmente no caso de quem quer tentar entender um pouquinho do Brasil, né, tem que ler sem dúvidas. Então, gente, eu vou pedir, convidar a todos que, né, deixem aí as suas últimas considerações em relação ao ano de 2024, né, ou seja, vamos tentar fazer uma pequena projeção, né, em relação ao ano de 2024, né, e também aí convidar o pessoal para a leitura aí dos livros maravilhosos de vocês, e depois eu vou colocar todas as informações nas redes sociais. Reiterando que quem tiver qualquer dúvida ou qualquer pergunta pode encaminhar um e-mail diretamente para o Séries ou deixar nas redes sociais que nós iremos respondendo conforme elas forem chegando, tá bom? Obrigadão, pessoal. Vamos começar então novamente. Desculpa, Bernardo, mas novamente vamos começar com as damas para ela ir se despedindo. Vamos lá, Flávia. Eu falei muito nessa última parte, então eu vou ser mais direta. Eu acho que agora para 2024 a gente vai ver mesmo esse momento de mais pessimismo, como eu falei, em várias áreas, né? Então, pensando no projeto de integração europeu, nas discussões com relação ao fluxo migratório, Oriente Médio e Norte da África
sempre a gente vai observar algumas questões, mas mais importante pensar nos reflexos do que está acontecendo nesse momento, né? Israel e Hamas, e como isso vai transbordar, porque eu tenho certeza que vai transbordar de uma forma ou outra, não especificamente o conflito em si, indo para outras regiões, mas os efeitos desse conflito, né? Principalmente no discurso. Então, acho que 2024 vai ser um ano de reflexão, pessimismo e talvez alguma reorganização também. Se a gente for olhar esses movimentos dos BRIC+, né, os BRICS+, esses convidados a participar dos BRICS, se a gente for olhar esse movimento da OPEP+, também, então a gente vê uma aposta em algum tipo de integração que é de uma forma diferente, é uma integração econômica, o neorregionalismo, né, que a gente brincou aqui, que não é uma integração de território, mas é uma integração de ideias, é uma integração de pautas. Acho que isso vai ser interessante da gente observar, não só para o próximo ano, mas os outros também, os subsequentes. E é isso, assim, sobre o livro, né, o meu livro é a apropriação dos conceitos de martírio e jihad pelo Hezbollah e a violência como resistência, é fruto da minha dissertação lá do mestrado. A gente deixa depois as informações. E foi ótimo estar aqui com vocês, fazendo essa pequena retrospectiva, né? E vendo como esse ano foi tão movimentado. Perfeito, Flávia. Obrigado. Eu espero que o ano que vem seja menos movidinho, viu? Bernardo, deixe com você. Agradeço a todos vocês aí, companheiros, Flávio, Wesley, Marco, todo mundo que vai acompanhar aí, que está assistindo a gente. Sem dúvida, 2023 foi um ano bastante corrido, como a gente falou aqui, com muita coisa acontecendo. Eu acho que para 2024, a palavra, se eu pudesse definir uma palavra, seria revisionismo. Eu acho que a gente vai ser um ano que o mundo está passando por uma revisão muito grande, seja das suas políticas internas, das suas relações internacionais propriamente ditas, né? As o entendimento sobre o que é integração, sobre o que são as organizações internacionais, sobre as balanças de poder, e tudo isso está numa pauta de revisão, de entendimento em todas as áreas do planeta que a gente pode perceber, né? Da Oceania aos Estados Unidos, do Japão à América Latina, África e Europa. Então, eu acho que é bem nítido isso. Eu acho que a gente vai ter esse momento de muito revisionismo para 2024. A gente tem conflitos aí, né? Ucrânia, o conflito de Israel e Hamas, conflitos na África que a gente pouco ouve falar, mas que sempre o Marco traz muito bem para a gente, né? Então, questões muito importantes, né? Eu sempre agradeço, é sempre muito bom, eu sempre aprendo muito, uma aula, todos vocês aqui, eu sempre aprendo demais, e eu acho que isso é o mais legal. Sobre o meu livro, Para uma Estabilidade Democrática, o nome é sobre, eu faço um breve pensamento sobre o que é política e falo sobre uma tese, né, uma teoria sobre a importância e como manter a estabilidade da democracia. Convido a todos aí a acompanhar. Mais uma vez, obrigado aí, foi ótimo participar. Obrigado, Bernardo. Agora eu vou um pouquinho longe de vocês, mais perto de mim. Eu vou para Burkina Faso com o Marcos. Marcos, Marco, perdão, eu sempre coloco um Não, AS no final. Marco. sem problemas. Bom, foi um prazer trocar imensamente com vocês. Assim, é uma das coisas que eu mais gosto nas relações internacionais é como é que a gente se pode nutrir. Eu vou terminar o meu dia menos burro e isso me faz tão feliz, tão feliz. Para 2024, como eu não gosto do Kissinger, mas eu acredito na real política, como ele faz. Então, eu acho que vai haver consolidação dos imperialismos. O imperialismo americano, que vai defender, custo que custar, a sua hegemonia. O imperialismo chinês, que não se diz imperialista, mas que está avançando, tanto do ponto de vista económico na sua região central, Ásia do Sudeste, mas também começar a se preparar a olhar muito para a China, com o reforço e os apoios económicos no Paquistão e no Afeganistão, inclusive, e arqui-inimigo da Índia, com a sua hegemonia económica na África e com também alguns contratos que ela está iniciando na América Central ou na América do Sul, só debaixo do nariz dos Estados Unidos para eles gostarem. A Rússia, obviamente, também na sua visão imperialista, a Turquia querendo readequar, recriar um pouquinho
o Império Otomano, obviamente não nas mesmas condições, mas querendo ser uma interface no mundo muçulmano entre a parte mais europeia, Médio Oriente e África do Norte, com as suas intervenções na Líbia, por exemplo. Então, eu acho que os imperialismos estão aí e países que tinham um imperialismo, como a França, o Reino Unido, perdendo esse espaço para esses novos imperialismos. Eu também acho que, assim, a Europa vai continuar numa fase de crescimento, perdendo, tanto do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista geopolítico, porque nós esquecemos que países é sim dinheiro, mas é também pessoas. Temos países velhos, como vocês mencionaram, que não fazem filhos e que não querem admitir que a imigração é a única forma de você continuar a povoar e a trabalhar. Olhando também para o lado do Japão, que isso agora preferem fazer robôs que ter filhos, ou na Coreia do Sul. Eles investem tanto em tecnologia porque não têm humanos, meus amigos. A verdade também é essa, não podemos esquecer isso. Então, eu acho que nós estamos naquele momento em que acaba um ciclo. E quando acaba um ciclo, ou você está preparado e aceita o novo ciclo, ou você está a pé da vida e você não aceita que isso acaba, fica irritado, fica triste, fica como for. E as relações internacionais são feitas por humanos e é isso que vai acontecer, meus amigos, para 2024. Obrigado pela essa troca e foi um prazer imenso. Perfeito, Marco, perfeito. Kissinger, eu lembrei agora quando eu tive que ler a Diplomacia de Kissinger. Aquilo é um sonífero com quase 1000 páginas. Mas, gente, deixando vocês aí também com a minha visão pessoal, né, do que eu acredito que possa ser esse ano de 2024 e fazendo um pouco o link, né, com tudo que vocês comentaram. Eu acredito no ciclo, essa palavra que o Marco usou, eu achei ela muito bacana, ciclo, mas simplesmente porque nós sempre esquecemos de algo muito importante que está acontecendo com o planeta. Nós estamos agotando o planeta. E ao estar esgotando o planeta, nós discutimos sobre os posicionamentos de poder, a economia, como nós vamos explorar mais e mais e mais e mais e mais esse planeta que já não aguenta mais, né? Ele chegou num ponto, no limite, né? E nós sempre discutimos como nós vamos usufruir desse planeta, como vai ser a divisão do poder, os conflitos que nós temos. Tudo, no fundo, é uma busca contínua de recursos, de explorar o planeta mais e mais e mais e mais. Alguns já o fizeram ao longo dos séculos, outros estão esperando a sua vez. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sempre falo, né? Nós somos símios com ansiedade, macacos com ansiedades, buscando ter a pedra mais bonita, né? Damos valores, etc. Então, eu acho que para o ano 2024 é um ano no qual essa mudança de ciclo que o Marco falou, de fato ela vai acontecer. Mas ela é o que vai definir se nós seremos como adolescentes, como jovens que estão brigando continuamente, né, quem vai ocupar o parquinho, né, quem é o dono do parque, o dono do pedaço, ou se nós vamos começar a atuar como adultos. Por quê? Porque nós já não temos 100 anos, nós já não temos 200 anos, já não temos 300 anos de esperar agotar todos os recursos do planeta para encontrar uma forma equilibrada, mais ou menos, que todo mundo esteja satisfeito. Infelizmente, não. E sempre falamos continuadamente nisso, é como se a gente tivesse um tempo gigantesco. Eu acho um absurdo quando você vê as metas de meio ambiente para 2050, 2070. Como está o planeta atualmente, nós não chegamos até lá. Ou se chegarmos, chegaremos numa situação muito pior. Eu vivo na Espanha, um país que tem um grande estresse hídrico. Graças a Deus eu moro na região onde chove muito. Mas no resto da Espanha tem um grande estresse hídrico. Vemos guerras por combustível. Dentro de pouco nós veremos guerras muito piores, ou guerras até mesmo pelo fato de comer. Independente dos regimes, se as pessoas tivessem o que comer nos seus regimes, muitos se manteriam nelas. Muitos estão se mudando justamente porque não tem, né? Então a gente vê assim, a Venezuela sem nada no mercado, nossa, que horror. Mas essa realidade ela pode se ampliar bastante, e porque os países vão cada vez mais buscar ocupar mais espaço, mais poder, né? E se degladiar por isso, e a gente esquece do mais importante, que está sendo discutido no lugar que eu também não sou muito a favor, ele está sendo discutido agora, que é justamente, né, voltar a olhar o planeta como espaço de convívio. E se vocês perceberem, né, as intervenções de vocês, a sensação que transmite, nada em contra, tá? Porque, de fato, eu acredito que elas são bastante assertivas, mas é que nós não andamos para o convívio, nós andamos para o contrário, né? Ou seja, nós andamos justamente para o contrário. E o planeta, até quando será que ele vai aguentar?
né? É engraçado que nós tenhamos pessoas que estejam passando fome, ou na Europa que se vendam casas por 10 euros, quando você tem imigrantes dormindo na rua, né, que não são remanejados para esses locais onde tem população, ou que você tem um país que esteja investindo em robô, porque eles não aceitam pessoas de fora, nem ficar os descendentes, e ir lá cuidar dos idosos deles. É bem triste o que está acontecendo, então eu espero que 2024 seja um ano que, sem dúvida, será um ano complicado, mas também que seja um ano de reflexão. E esse também é os desejos do SERES, no nosso intuito de democratizar as relações internacionais, o conhecimento, de uma forma gratuita, de uma forma fácil, de uma forma que as pessoas possam digerir e criar suas próprias ideias, seus próprios conceitos, seu próprio julgamento, né? Seria mais fácil dizer, ó, você tem que pensar assim, assim, assado, né? Mas o mundo não funciona assim, né? Então o ideal é dizer, olha, essa é a realidade, assim são as coisas, tome suas próprias, né, decisões e veja as coisas da sua própria, com a sua própria vista. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Volto a reiterar, pessoal que tiver qualquer dúvida ou quiser qualquer contato, é só me mandar um e-mail ou colocar o seu comentário nas redes sociais. Lembrando também que o Anuário Séries está já disponível na Amazon, assim como as outras publicações feitas pelo Centro, o Séries. Obrigado a todos, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que o pessoal vê esse vídeo. Até mais, gente.